Dá para se relacionar com Deus sem sentir culpa? Esse é o nosso tema de hoje aqui no podcast, onde a gente vai falar sobre fé, espiritualidade e tempo com Deus. Fé não é medo. Espiritualidade precisa ser coerente com a vida. Eu me aproximei de Deus pela dor. Deus não é cobrança, é convite. Meninas, e vocês? A aproximação com Deus foi pelo amor ou pela dor? Acho que todo mundo começa a se aproximar de Deus pela dor. Acho que é difícil começar pelo amor. Isso até é bíblico, né? Tem Sim. alguns relatos bíblicos sobre isso. Eu acho que a gente precisa primeiro sofrer as consequências de quem está sozinho no mundo. Para você entender que você pode pedir ajuda. E uma ajuda divina, né? Uma ajuda soberana. O que vocês acham também? E a culpa? Foi pela dor? Já sentiram alguma vez assim, tipo, que você não era digna de pedir ajuda porque você estava Sim. errada? Ai, acho que Você sim. sabe que eu às vezes sinto que eu não posso pedir, como por exemplo assim, eu já sou abençoada demais, eu não posso pedir. Olha que interessante. E tipo, ai, sei lá, eu tenho a minha família, eu tenho os meus filhos, eu tenho pai, eu tenho mãe, e eu penso, cara, E tem saúde, tenho né? Tá tudo saúde, certo. tipo, eu não posso pedir mais que isso, entende? E pode, né? Eu quero mais que isso, né? Sim. Então, mas eu tenho isso de tipo, às vezes eu vou rezar e eu só agradeço, porque tipo, sei. Eu tava escutando um podcast essa semana e ela falava que é Nossa, Ciência? neurociência mesmo. Que você tem que, quando você for falar com Deus, e a gente tem que pegar 1 minuto e praticar a gratidão, que isso cientificamente é comprovado, sabe? Então, na verdade, o que você tá fazendo tá certo também, entende? E é só agradecer. Que isso é bom também pra gente. Eu entendo o fato de que a gente não se sente, digamos, não Digna. grata, digna, né? Uhum. De estar ali pedindo e falando sobre. Fazendo o pedido, tudo, né? E conversando. Mas é por causa da nossa rotina do cotidiano, porque às vezes a gente acha que tá tão pesado, né? Não, e às vezes a gente tem umas crenças limitantes, assim, Limitantes que não, demais. né? Eu sempre penso assim, quando eu vou rezar e tem alguma questão da loja, alguma coisa Uhum. envolvendo dinheiro, por exemplo. Dinheiro é uma questão pesada. Sim, o Eu financeiro pesa sempre- muito. Não, e eu sempre, tipo, não, Deus não tem que se preocupar com isso. Entende? Tipo, não é dele isso. O dele é a minha Tipo, a gente chegar, família. "Deus, eu preciso de dinheiro pra pagar essa conta amanhã." Não, eu preciso de dinheiro. Não, eu quero muito mais dinheiro do que eu tenho, né? Exato. É isso, entendeu? É isso. E daí eu me pego um pouco nisso, assim, tipo, será que Deus deveria perder tempo comigo? Não gaste, eu não gasto. Meu Deus, Regi! Eu tive isso também, eu tive uma crise Eu dessa tô nessa também. crise, amiga. Não agora eu não tô, mas eu Não, tive. eu tô nessa crise. Tipo, eu quero pedir, eu quero coisas maiores, eu quero fazer as coisas, mas eu não quero pedir. Uhum. Tu quer que ele adivinhe? Não, ele já sabe, né, no caso, mas ele É. quer que você peça. Ele você quer que você peça. E esses dias eu até compartilhei no Eu Instagram. vou gastar meu pedido. Ela tem 3 pedidos, ela acha que é a lâmpada. Eu vou pedir o da Rede, tá? A Rede não tá pedindo. Eu vou pedir por Já ela. que ela não tá pedindo, eu vou gastar o dela. É que quando a gente sempre acha que não vai dar conta, Deus vem e provém. Então é isso, sabe? Eu acho que você tem que pedir mesmo, porque quando você achar que as coisas não estão tão boas, na empresa mesmo, nos negócios, é a gente pedir e ele vai prover, entende? Então, Não, mas mas daí eu acho tenho que é essa quando as crise. coisas estão boas, entendeu? Não, quando as coisas estão ruins também. Também. Ah, mas Porque eu daí tu penso não quer assim- pedir nada. Então, no Não caso. quer nada daí. Não, porque assim, ó, o que que eu penso? Que por exemplo, as coisas da empresa, coisas materiais, eu penso que vem muito mais da gente do que de Deus. Entende? É claro que Deus encaminha a gente pelos caminhos certos, faz as coisas pra gente ter as coisas, mas eu penso que é muito mais a gente, o nosso esforço. Então, às vezes eu fico tipo, cara, eu vou pedir, mas será que eu tô me esforçando o suficiente pra isso?
É cobrança, né, gente? Mas é se é- Você cobrar. tá com uma crença. Eu acho que limitante. você tem que ter ambição. Eu acho que Deus quer que você que Uhum. você tenha essa ambição. Você não pode ter a avareza, né? Exatamente. Não tem outra palavra que usam também ambição e outro. Desejo, né? Que é Sonho. ruim, o negativo de ambição é. Tem outra, eu vou lembrar. Não sei, eu sou mãe, fiquei 4 anos sem dormir. Eu não lembro das coisas. Mas eu acho que Ganância. Ganância. Isso, você não lembrei. pode ser ganancioso. Você pode Isso. ter ambição, mas você não Isso. pode. não tá errado você. Exato. Mas eu também entro nessa crise de dinheiro. Tipo, eu já tenho uma vida confortável, já tenho uma vida boa. Eu quero mais dinheiro. Será que eu posso pedir mais dinheiro? Pode, claro que pode. Eu quero mais dinheiro. Deus. Instalar. Mas teve uma época, quando eu trabalhava em hospital, que isso aconteceu também. Que eu não conseguia pedir. Porque eu via tanta desgraça o dia inteiro, que quando eu chegava em casa, eu fazia minha oração, eu falava, eu quero agradecer por eu ter saúde, pelos meus Aham. pais terem saúde, na época eu não tinha filho. Eu só quero agradecer por isso. Não quero pedir nada, só me mantenha assim, que tá bom. Eu acho que é essa crise que eu tô vivendo, Então, assim. mas eu acho que tem várias passagens da Bíblia que fala que você tem que pedir, né? Que Deus quer que você Peças e peça. serás atendido. É. Uhum. Mas a questão eu acho que é muito a questão de eu, por ter ficado muito tempo assim, afastada, eu pensava assim, ai, eu não tenho direito. Eu não É. posso, porque eu não tenho crisma, eu não fiz as coisas certas, sabe aquelas coisas bobas assim? Ah, eu não vou na missa, como é que eu vou pedir? Esse tipo de coisa. E daí eu aprendi de um tempo pra cá que ele sempre vai aceitar a gente do jeito que a gente é, por mais errado que a gente seja. Então a gente pode pedir a qualquer momento, mesmo você sendo a pior pessoa do mundo. Você é uma pessoa muito ruim que você pensa na tua cabeça. Se ele se voltar pra Deus e pedir ajuda pra ele, Deus vai ajudar ele no que ele precisa. Então a gente, olha o quão pessoas boas nós somos. Como que a gente não vai, a gente tem que ter culpa de pedir alguma coisa? Não tem como. E ele vai ajudar, ele nunca vai deixar solto. Já viram aquela parábola das ovelhas em que ele larga todas para ir buscar uma perdida? Então é isso. Não importa em que grau que você esteja, se você esteja lá no limbo e queira voltar ou não, ele vai. Ele vai te atender sempre. Sabe que Da maneira dele, né? Não sempre da nossa então. vontade. Existe uma grande diferença nisso, né? A gente quer que ele faça exatamente o que a gente quer. Às vezes não é o que ele quer pra nós. Mas domingo eu coloquei no grupo lá Lindo que que eu você fui colocou. na missa e o padre falou assim: esses dias eu vi atrás do carro, com Cristo eu sou feliz, Uhum. alguma coisa assim. E o padre falou: olha, na Bíblia, Jesus diz: pegue a sua cruz e venha. Pegue a sua cruz e me siga. Então, assim, a cruz você vai ter problemas. Você vai passar por situações ruins. E mesmo assim, não me abandone. Não me abandone, né? Pegue a tua cruz e venha comigo. Então, eu achei isso Eu achei tão lindo lindo. demais, assim, sabe? Então, assim, não é que a gente sempre vai ser feliz, que a gente vai ser feliz o tempo inteiro, Isso não existe. que a gente só vai ter coisas boas, não. Mas se a gente tiver Deus do lado, eu acho que já é meio caminho andado, né? Porque quando você sabe que ele tá com você o tempo todo, fica um pouco. Você não acha que é tudo culpa tua, né? Você não está dizendo que a culpa é dele, mas tem algo muito maior que você. E talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo com você nesse momento, mas lá na frente você vai entender. Então, fica mais leve quando você tem ele para te apoiar. Quando você tá com ele todo dia, E todo pra dividir momento. também, Para né? dividir Pra mesmo. dividir. Mas eu gostei muito do tema que foi trazido hoje, para essa questão de a gente achar que não é digno de pedir, de se relacionar. Não importa, eu vi quantos casos que a gente vê de pessoas que tiveram uma vida toda torta e que daí as pessoas, acho que até muito uma coisa para se pensar. A vida inteira foi um zero à esquerda e agora que bom que agora ele resolveu mudar e agora tá seguindo uma vida direita. Que legal, que bom. Não é porque o que você viveu para trás, é o que você vai viver daqui para frente. Exatamente. Você pode ter vivido uma vida totalmente errada a vida inteira. Mas agora, nesse momento, se você decidiu, vai e faz. Então não precisa ter culpa, porque então beleza, eu vivi uma vida torta a vida inteira e agora eu nunca mais vou poder me endireitar, porque eu fiz uma vez errado, nunca mais. Eu não tenho essa culpa dentro de mim, não. A partir do momento que você decidir que você quer ser diferente, você vai ser diferente.
E ele sempre vai aceitar. Sim, até porque os discípulos dele, né, São quando todos ele tortos. escolheu, foram todos tortos. Então, eu acho que até ele fez isso propositalmente para as pessoas certeza. entenderem Aham. que tá tudo bem você errar, Sim. mas volte, né? Vá, mas volte. É igual o filho adolescente, né? Hum. Você educou, você fez tudo certo, mas em alguns momentos o teu filho adolescente ele vai sair da tua alçada, né? Mas é importante que volte, Exato. né? Tá tudo Filho bem, pródigo. testa um pouquinho, mas volta, eu tô aqui. O filho Que é a pródigo. mesma coisa que nós fazemos com a nossa família, né? A parábola do filho pródigo, né? Que ele tem 2 filhos. Um pega a parte da herança e vai embora. Uhum. E o outro fica trabalhando com o pai. Né? Depois ele volta e o pai aceita. É nítido isso que ele quer dizer para nós com essa parábola. Que ele sempre vai estar aqui, a gente vai errar, então a gente não precisa ter vergonha, a gente não precisa ter medo, a gente não precisa ficar com receio. Ele sempre vai aceitar o nosso pedido de ajuda. Então, acho que é muito. Não pode ser a pior pessoa do mundo. Mas se abrir o coração e pedir, ele vai atender. Deus vai estar aberto, né? Mas talvez você vai sofrer julgamento dos homens. Né? Ah, isso Que é é essa questão da fato. fofoca e Isso é tal. fato. E na igreja, né? Ai, errou e tá aí, ó. Olha lá, voltou. É bem Mas Ó, quem voltou. Tá tentando, né? Então, é até assim para nós pensarmos, né? Ao invés da gente estar lá apontando o dedo, quem não tem teto de vidro que atira a primeira pedra. É. Sabe né? que eu vi um negócio, uma mulher falando um negócio na igreja esses dias que eu fiquei refletindo. Ela falou, sabe por que eu sento no primeiro banco da igreja? Porque eu só olho pra cruz. Eu já não fico pecando na igreja. Porque a roupa tá aquela, porque... Adianta, né? Humano, né? Ela falou, tipo, eu entro Isso na é igreja, humano. pá, sento no primeiro banco da Às igreja. vezes só eu não vê fico nada. olhando pra cruz. Porque é natural da gente o Sim. julgamento, não adianta, né? Não, e a gente se julga, né? Aham. Você sabe que eu fui domingo na missa e eu fui de calção. Calção shorts, como diria minha amiga aqui. Mas era comportadinho, Calção, assim, né? tipo de futebol daí, calção de futebol. Bah, Ah. ela fala que eu não posso falar calção, que é shorts, o feminino. Eu falo É só calção. aqui que fala calção. Calção. Eu fui de calção. Coloque aí nos comentários, vocês falam calção ou shorts. Gente, calção é só aqui, eu nunca tinha ouvido falar. Volta pro rolê aqui. Volta pro shorts. Volta pro shorts. E eu fui, mas era, tipo, compridinho, assim, tudo. E depois que eu saí da missa, eu fiquei, tipo, será que eu deveria ter ido assim na missa? Será que tá tudo bem assim na missa? Tipo, eu não vi mais ninguém assim na missa. Será que esse dress code tá errado? Meu A Deus. gente mesmo se cobra. Se Daí, cobra, tipo, né? tava calor, eu ia sair pra almoçar, eu ia na missa e já ia almoçar, tipo... Foi natural. Mas foi na missa, amiga, tá tudo certo. Tá tudo certo. O que vale é certo. sempre a intenção, Uhum. né? Mas eu acho que é isso. E relacionamento, né? Eu ouvi um podcast do Padre Léo, uma pregação dele que eu achei muito legal sobre essa questão de relacionamento com Deus. Que ele colocou Deus, pra gente comparar um relacionamento de Deus como a amante e a esposa. Uau. Eu sei não muito consegui entender. legal. Não Nossa, peguei é ainda. muito legal. Nossa, é muito legal. Porque o que acontece? Quando a pessoa tem um amante, ele só vai nele porque precisa. Ele vai quando quer carinho, quando ele quer sexo, quando ele quer atenção. Mas no perrengue do dia a dia, ele tá com a esposa. É a esposa que acorda, a esposa que dorme, a esposa que paga as contas, a esposa pau, pau, pau. Então, o problema é que nós queremos ter um relacionamento com Deus somente de amante. A gente só quer recorrer a ele quando precisa, quando não tá bem, ou às vezes até quando tá muito feliz, quer estar lá com ele. Mas relacionamento de verdade é de dia a dia. É de acordar, de durante o dia se comunicar, antes de dormir falar. Então a gente tem que ter tanto é que a gente, né, dentro da Bíblia fala sobre Jesus ser nosso esposo, né? Tem isso dentro da Bíblia. Sim. Então a gente tem que ter um relacionamento de esposo com ele, não de amante. Achei muito legal. Não, Muito legal. forte, Muito porque muitas das vezes a gente procura muito mais na hora da dor, na hora de... Eu Não acho que é muito válido, no que nem a gente cotidiano. falou, de quando, no momento de dor, você voltar pra ele. Sim. Você estava distante e voltar. Mas não pode ser só na dor. Tem que ser no Cotidiano, né? dia a dia. E é tão bom ter ele todo dia. Tem que ser igual a Di faz, né? O que você tá fazendo comigo isso agora? Ah, A gente- cara, Enfrentamento. sacanagem, É todo cara. dia. Por que você tá fazendo isso
comigo. Aham. Mas enfrentamento. Tem uma pregação do Padre Léo, vou achar que ele fala sobre enfrentamento, eu vou te mandar. Mas eu Só. acho que também é isso, sabe? As pessoas terem a maneira de se comunicar com ele Sim. sem cobrança. Sem cobrança. Porque eu acho que as pessoas se cobram do tipo, não sei se eu tô fazendo uma oração É certa. só conversar, gente. Então, mas nem todo mundo sabe que é só conversar. Então, eu penso muito assim, tipo, às vezes eu preciso de um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência. Daí eu falo, Deus, paciência, mas não me testa mais. Não precisa trazer desafios para eu aprender a ter paciência. Agora eu só quero aprender mesmo. Mas eu Porque acho às vezes o jeito que a gente pede também é errado. É errado. né? Mas se for pensar, for levar em conta essa reflexão do Padre Léo. Com o nosso esposo, com o nosso marido, a gente tem mimimi? Não. Não, É isso, e é tá isso. certo. É o tipo, cara, que isso, mano? Que você vai fazer isso comigo, cara? Não fiz nada pra Eu sou uma menina boa. Eu falo. assim. Não, agora nós vamos ter um papo bem sincero. DR Tô hoje, DR. chateada, tô chateada. Tô chateada. Achei chato. Achei chato o que você fez comigo sobre isso. Então, eu sou Melhore. dentro do catolicismo, que é o que nós quatro, né, seguimos, tem as orações ali e tudo mais, mas eu acho que a oração mais linda que tem é a conversa com ele. E a conversa, ela acontece o tempo todo, né? Porque eu me vejo, assim, em alguns momentos. Tipo, esses tempos agora, eu tava de folga, né? E eu tava olhando o mar e eu tava pensando, assim, sentada, sabe? A praia é um momento muito de conexão com Deus pra mim, é muito forte. E daí eu ficava olhando e falava, meu Deus, tu fez que coisa mais linda que você fez. Meu Deus, olha como você desperdiçou teu tempo fazendo mar, que coisa mais linda que você fez. E daí eu já vou emendando em agradecimento e tal. Mas assim, aleatório. Aleatório, completamente aleatório. Assim, não era que eu me preparei para fazer uma oração. Eu também, às vezes, sou muito... Não começo fazendo a oração e falo, já vou direto Mas conversar. sabe uma coisa que eu ouvi esses dias que eu fiquei muito pensativa, assim? Que era... Eu acho que era um padre, não sei se era... Esses padres mais famosinhos aí eu não conheço. Mas ele tava falando assim, que toda vez que acontece alguma situação na tua vida e que você fica reclamando, você dá chance pro diabo entrar. Uhum. E que o diabo quer isso aí. Ele Isso. quer que a gente reclame, que a gente fique Murmure. pisoteando no problema. E Uhum. daí eu tava na fase difícil com as crianças, assim, com os meus filhos. Eu tava passando por algumas situações difíceis, assim, na maternidade. E tava reclamando muito, assim, tava muito magoada com a situação, tava reclamando muito. E eu falei, tá, pera, eu tô fazendo tudo isso pra me aproximar de Deus, né? Eu acordo todos os dias de manhã, eu fico fazendo minhas orações, eu fico lendo devocional, eu fico lendo a Bíblia. Aí acontece uma coisa na minha vida e eu fico igual uma chata, né? Meu Deus, que saco. O que que está acontecendo comigo? Ai, que saco. Poxa, eu tô triste, eu tô chateada. Né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, mas daí se o diabo entra nessa hora, eu tô abrindo a porta pra ele entrar. Não vai mais entrar. Uhum. Também não vai mais entrar, Deus. Também agora que só eu tô, o outro não vai entrar. E daí eu fiquei pensando, eu falei, não vou mais reclamar. É que é difícil, né? É difícil, é difícil. É tenso, mas assim, murmurar eu é fiquei um- pensando, eu falei, murmuração. meu Deus, eu não vou dar chance, sabe? Eu tenho controle, então eu tenho controle sobre isso. Então, pelo jeito, eu tenho controle sobre isso. Agora, eu não vou dar controle pra ele. Vocês têm percebido que eu tenho falado menos das minhas questões? É sim, por isso. muito menos. E não é tipo que eu não quero abrir pra vocês. Não, porque é vocês sabem é o de ato tudo. de murmurar, É porque né? eu falei, eu cheguei essa semana na clínica, a gente começou, eu falei, não vou falar nada, não vou Isso reclamar aí. de nada, vou ficar bem quietinha aqui, não aconteceu nada, tudo certo. E daí a Eu gente tô falou esperando. ainda, né? Se eu Aham. reclamar, tu me pega. Se tu É, a gente reclamar, falou nós Não, duas. mas porque é se a o gente... certo. Eu não é faço que eu com não o estou Sidney querendo falar, isso, porque é às vezes- eu não quero mais murmurar. Eu sempre fui focada, vocês sabem, sempre em procurar a solução. E nunca... Positiva. Nanda é muito positiva. Porque eu fico pensando, tá, mas se eu ficar só batendo na tecla de que tá ruim, de que não vai dar certo, de que como que eu vou resolver isso? Eu nunca vou resolver isso. Entendeu? Aí o Sidney chega com as coisas assim, às vezes do escritório, que tá difícil, alguma coisa. Eu falo, tá, mas senta, faz uma reflexão aí em como que você vai poder solucionar isso. Porque se você ficar o tempo todo só batendo de que não tá bom, que tá puxado, que tá corrido, que não sei o que lá, que você não vai dar conta, você não vai dar conta mesmo. Não, e não vai mudar. E né? não vai mudar nada. Tu reclamar ou Aham, não, nada. não vai mudar. Eu passei por um período bem reclamona também, já faz 1 ano e meio, eu acho, uns 2 anos, assim. Que eu falei pro Thiago, meu Deus, eu não aguento mais reclamar. Ele é verdade, você tá bem reclamando. Eu não me aguento mais, né? Aham, porque chega uma hora Mas que... você enxergou isso, Ui, né? meu Isso é Deus legal. do céu, aham, não E quero é mais difícil reclamar. a gente se policiar e altamente falar, meu Deus, vou parar Para de de ser reclamar, para de ser chata.
É bem isso. E o que impede vocês de se aproximar mais dele? Hoje em dia, mais nada, amiga. Hoje em dia, sim, você fez isso. É tipo adiante. Já tá mais íntimo, né? Mas eu acho que essa intimidade desse andar que nós estamos agora é desse relacionamento que a gente já tá há anos Construindo, cultivando né? todos os dias, não é de vez em quando, é Uhum. todos os dias. E daí a gente tá nesse lugar mais confortável. Eu sinto que eu ainda tô engatinhando no Eu meu também relacionamento, sinto. sabe? Uhum, Tipo, sim. eu ainda tô engatinhando muito, assim. E o que eu sinto, assim, que eu não sei se vocês sentem isso, mas assim, como mulher, eu acho que a gente precisa carregar os nossos maridos e carregar os nossos filhos pra igreja. Uma vez eu falei pra Mara, eu falei, ai, Mara, mas eu tenho que tudo parece que fazer sozinho. O Thiago não quer ir na missa, não me acompanha nas orações à noite, né? Que eu quero rezar com as crianças, tudo. Ele não diz não, mas ele também não faz força, entendeu? Se eu não lembrar, ele também não vai lembrar. Tipo isso. Uhum. E a Mara falou, Regi, tem que começar por você. É, Vai mas eu lá, faço isso. vai, e daqui a pouco ele vai. E agora ele tá indo, Uhum. a gente tá indo na missa juntos, todos os domingos. Então, né? Porque Agora né, está nós mais fácil. somos mulheres sábias, né? Então é isso. E daí ele vai acompanhar, porque ele vai ver que você tá indo. Você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai 10, você vai 20 vezes sozinha. É. Até ele, opa. Como Ficar com assim? vergonha, talvez. Né? Exato. E sabe o que eu vejo? Que às vezes os homens acham que é só mulheres dentro da comunidade da igreja. E tem muito homem. Muito. Gente, eu fico Nossa, admirada naquela aham. igreja que eu vou de Muito manhã, no homem. domingo de manhã, tem Tem um terço monte dos de homem homens. sozinho. Eu Aham. fico, meu Deus, senhores, assim, sozinhos. Eu Muitos. nunca tinha visto isso na minha outra igreja, né? Onde eu frequentava antes. Eu nunca tinha visto homem Uhum. sozinho pra igreja. Mas E vão com nessa terço. católica que eu tô É indo, na na igreja, catedral aham. ali tem o terço dos homens, acho que é terça-feira, né? E Uhum. ali onde eu vou, eles vão. Tem homem que vai com o rosário, vai e fica a missa inteira fazendo a E eu vou contar bolinha. pra vocês que a pregação mais linda que eu já vi sobre Nossa Senhora foi um homem que fez. Olha, A pregação mais linda que eu já vi foi no ECC. Assim, eu fiquei apaixonada por como ele falou de Maria. E poderia ser de uma mulher, né? Porque é Sim. mais, Sim. né? que é E era um muito. homem. E então, o fato dele começar a ir nos lugares e ver que tem mais homens também ajuda. Sim. Só que é aquilo que a gente falou, é a gente que vai ter que puxar e não tem o que fazer. Eu acho que a mulher é Muito raro ela homem. tem muito essa função, né? De dar o norte da casa, né? Tanto que A eu gente li é a esses base, né? dias Eu penso que nós somos a base. que o homem dá o tom do humor da mulher e a Eu mulher. vi isso. Como é que é essa frase, né? O homem vai ditar o humor da mulher no dia. Tipo, do relacionamento, no total. Se ela for divertida e você acompanhar, ela vai ser divertida. Mas se você tiver num dia que você tiver ruim, né? Ela vai estar ruim também, entendeu? Então é ele que vai Ditar o humor e ditar a o mulher humor. dita o resto, né? Tudo, né? Exato, tudo. E sobre FED, conta pra nós aí, o que você achou? Vou falar de um artigo científico que eu peguei, que é Religiosidade e Risco de Depressão. Um estudo prospectivo. Achei bem interessante, inclusive. É um estudo de 2012. Esse estudo acompanhou participantes ao longo do tempo para avaliar religiosidade e risco de depressão. E o resultado foi que pessoas com maior importância atribuída à espiritualidade apresentaram menor risco de desenvolver depressão ao longo dos anos. Por outro lado, religiosidade vivida com culpa e medo estava associada a mais sofrimento. A conclusão é que a fé pode funcionar como fator protetor emocional quando vivida como apoio e significado, não como cobrança. Olha que interessante. Eu já ia falar isso antes de você ler. Quando você começou a ler, eu lembrei disso. Eu comecei a viver muito mais a minha fé a partir do momento que eu assumi a minha fé para todo mundo. Sabe? Antes eu ficava assim, ai, porque você fica meio com medo assim na rede social Uhum. do que vai acontecer, né? Porque eu e você somos bem expostas assim, né? Eu ficava a partir do momento que eu assumi assim, não, eu sou católica, eu gosto, eu vou fazer, eu quero isso. Nossa, parece que acendeu, assim, dentro de mim um negócio que eu não tenho barreira mais. Parece que pra mim não importa mais o que aconteça, eu tenho ele comigo em qualquer lugar.
Isso, então, é você pegar o que você sair de cima do muro. Eu vi uma outra pregação falando que quando você está em cima do muro, você já é dele. Ah, eu Do- ouvi isso também. do Aham, inimigo. do inimigo. Quando você está Uhum. em cima do muro, você já é dele. Exatamente. Então, tome uma posição. E eu tava conversando naquele dia que a gente saiu com uma amiga nossa lá do meu lado, que ela é evangélica. E ela também, ela tem até formação em teologia. Ela falou, Mário, eu falei, fale. Falei, fale da tua fé. Sim, da tua Se você é fé. evangélica, fala que você é. E Uhum. assume. Já que você falou, ai, que tão legal, eu vejo você falando. Falei, então fala, se você quer falar. Fala. Tem mais conhecimento que eu. Exato. Assume. Então, o assumir, sabe, a tua posição, que você realmente acredita no que você quer, tirou assim de mim um peso gigantesco e me deixou muito mais próximo. Isso eu acho que é você. Se for do teu coração, né? Você não vai querer comprar bandeira que não seja. Se é do teu coração. Eu acho que isso também ajuda bastante a fortalecer a fé. Sim, falar em público sobre isso, né? Erguer a bandeira mesmo, eu acho, né? Do que você acredita. Indiferente do que seja, né? Fé é decisão e não performance. Espiritualidade madura é constância. Eu encontrei Deus quando eu assumi. Deus não pede perfeição, ele pede presença. E você, está cultivando seu relacionamento com Deus? Deixe aqui nos comentários. Aproveita para curtir esse episódio, seguir a gente tanto no YouTube quanto no Spotify, ativar as notificações. Toda segunda-feira às 10 horas da noite tem vídeo novo. Aproveita também para seguir a gente no Instagram, que é @unioncastpod. Até o próximo! Tchau! Tchau!